Olá, queridos, boa noite, tudo bem? A graça e a paz, quem vos fala aqui é o pastor João Paixão, do Ministério Face a Face Church, aqui de Caxias, e estamos aqui nessa noite aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Hoje é o dia do nosso estudo, né, nas quartas-feiras, e nada melhor do que edificar sua vida num tempo como agora, né, e desde já eu quero pedir a você que nós possamos orar para abençoar a nação brasileira, onde você estiver. Você pode parar por alguns minutos para podermos assim orar pela nossa nação e agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Amém? Eu convoco você para fechar teus olhos, onde você estiver. Soberano Deus, Pai, nós te louvamos pelo teu amor, nós te engrandecemos pela tua maravilha, te engrandecemos pelos teus atos poderosos. Inclinamos nossos corações nessa noite para te agradecer, porque tu tens o controle de todo o universo. E sabemos, ó Deus, que nós como igreja, a congregação do Senhor, a congregação, na verdade, ó Deus, mesmo o povo ainda não estando todos juntos, reunidos, no fundo, nós somos a igreja de Cristo e ela sempre avança. Nada pode impedir o teu avanço e a tua palavra. É necessário que tudo venha a se cumprir. E nós queremos, assim, como filhos desse grande Deus, direcionar nossas orações nessa hora em favor do Brasil. Ó Deus, a nação cujo habitamos, cujo vivemos. Obrigado porque a nação brasileira é uma nação abençoada. O Brasil é uma terra abençoada. E se o Senhor estiver conosco, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa o presidente da República, todos os seus ministros, abençoa a ordem pública, abençoa, Deus, as pessoas que estão nos hospitais, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que têm aplicado o seu dia, o seu tempo para socorrer e salvar vidas. Vidas são muito mais importantes do que tudo. Que essa mortandade possa ser paralisada. Ó Deus, que a cura, o teu milagre possa cair sobre a nação brasileira, sobre os povos, não só pelo Brasil, mas como fora do Brasil, em outras nações. Essa pandemia, Senhor, que está assolando a humanidade, há poder no teu nome, Deus, de fazer isso cessar. E que o teu nome seja exaltado no meio do teu povo. Que possamos, ó Deus, entender tudo o que está acontecendo. Verdade é que em tudo o Senhor está ensinando para toda a humanidade alguma coisa. Quer aquele que te serve ou aquele que não te serve. E nesta hora não podemos ver as religiões, que tu não és um Deus de religião. Tu és Deus soberano, poderoso e em majestade. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda disputa, que caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus, a parte religiosa. Que o teu amor, eu acredito que o teu amor é a cura para a humanidade. Muito obrigado, fala conosco através da tua palavra, abençoa todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz neste momento, está acompanhando, ou que logo daqui a pouco irá acompanhar também, caso não esteja online, ao vivo. Ó Deus, que eles possam estar sendo edificados nesta noite. Fortaleça nosso coração e estamos aqui para te louvar e te agradecer. Profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Brasil é um celeiro de profetas. É um local onde nações ainda vão desfrutar muito da unção que cai sobre nós. Obrigado, assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convocar você para abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. É um texto muito conhecido, tá bom? Mas eu quero trazer isso para o teu coração nessa noite. Que diz assim: tudo em seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar,
o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de soltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar o tempo de coser e tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra. Tempo de paz. Nós aqui estamos assim, durante alguns meses, nós centralizamos a nossa congregação em estudar o tema sobre obediência e fidelidade. Aí eu te pergunto, de repente, você pode, mas o que esse texto tem a ver com obediência e fidelidade? Se você analisar a Bíblia num todo, ela fala o tempo todo acerca disso. Porque o ser humano, ele é dotado de entendimento, né? A sua linha de raciocínio, alguns é muito avançado, outros são mais lentos. E no fundo, todo mundo para pensar em alguma coisa boa ou alguma coisa má. Aqueles que dão crédito à palavra de Deus sabem que há tempo para todo o propósito dos céus na terra. Para isso que Jesus ligou o céu e a terra quando ele chegou e pisou nessa terra. Aquele que é o maior amor, porque Jesus é a maior essência da expressão da glória de Deus, do amor do nosso Deus, é o seu próprio Filho Jesus. E depois ele liberou, através do seu sacrifício, por causa do amor, pensando em mim, pensando em você, que houve um tempo de estadia do Filho ao lado do Pai, onde ele deixou a sua glória, como fala em Filipenses capítulo 2, né? Ele deixou a sua glória e veio habitar no meio de nós, se humilhou como forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Quem está disposto a obedecer às autoridades hoje constituídas por Deus aqui na terra, obedecer ao ponto realmente de decidir aquilo que as autoridades têm pedido? Fique em casa, não abra. E quem acaba violando as suas autoridades, acaba ferindo o princípio da palavra de Deus. Isso é uma coisa muito clara. A gente não precisa ficar se autodefendendo. Eu prefiro acreditar assim. Eu não preciso ficar me justificando aquilo que eu sou, ou que eu venho a ser, ou aquilo que eu fiz e aquilo que eu não fiz. Porque tem alguém que vê a mim, vê a você 24 horas por dia. Enquanto hoje tem muitos pastores orando, se humilhando, como muito povo, muita congregação se humilhando, há um tempo de Deus determinado e há um propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Enfim, todo mundo nesse tempo, é tempo que muita gente está sem entender nada do que está acontecendo, como tem muitas outras pessoas que estão atentas a tudo que pode estar por vir, principalmente sobre a ordem mundial e outras coisas, como mais a vinda de Cristo e o anticristo chegar. E a verdade é que todos nós temos que ter o tempo de entender que é tempo de se humilhar. Hoje nós estamos vivendo um tempo que hoje você não pode mais abraçar ninguém. Nós estamos vivendo um tempo que muitos hoje não estão com alegria, sorriso no seu semblante. Quantos hoje estão com o coração entristecido, caído pelo caos que está acontecendo, porque de repente ele vive num regaço muito grande e nunca passou um episódio como esse, uma etapa como essa, talvez a mais dura e difícil para muita gente, e não sabe como vai sair. Mas existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de sorrir. E esse capítulo aqui, nada melhor de entender. Será que você aprende e sabe, e tem como entender em ter que obedecer o tempo de Deus? Na maioria das vezes, o meu tempo não é o tempo de Deus. Na maioria das vezes, o seu tempo não é o tempo de Deus.
Para isso, se existe um tempo determinado entre o céu e a terra, e não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Se eu estou de pé, você está de pé, porque nesse tempo, Deus quer que eu e você estejamos de pé. Mas nesse mesmo tempo, há muitos que estão caídos, que não podem nem ouvir o nome de Jesus, não aceitam as congregações, resistem à palavra de Deus e por aí vai. Então, ou seja, há pessoas que para o tempo dele, é o tempo que ele está vivendo, debaixo dos seus prazeres, debaixo das suas riquezas, debaixo dos seus manjares. Mas existe um povo seleto, escolhido por Deus, que está entendendo, porque hoje tem cristão dobrando o joelho na rua para orar. Outros estão em cima de uma laje, como muitas vezes eu fico, gosto muito, que é estar no meu cenáculo de oração, que é estar em cima da laje, onde eu vejo muita coisa, a minha visibilidade é grande. Mas eu sempre, uma coisa que meus olhos estão direcionados é para o céu. Ali não preciso eu estar de olhos fechados para falar com Deus, porque eu falo com Deus e você também fala com Deus, porque nós não somos religiosos. Porque tem que estar com o olho fechado. Podemos orar de joelho, ou em pé, ou sentado. Podemos estar de olho fechado ou olho aberto, mas olhar e clamar ao Deus do céu para que Ele tenha misericórdia. O campo da obediência, filho, é um campo muito fértil. Aquele que sabe esperar o tempo de Deus, ele vai ser favorecido. E aquele que desobedece o tempo de Deus, ele atropela o tempo, o kairós de Deus, o agir de Deus na vida dele, porque ele se precipita. E aqueles que andam avançados e se precipitam e são muito ansiosos, como eu estava falando, há um tempo que de repente você estava vivendo, que você não estava entendendo nada. E de repente, as coisas, de repente de Deus aconteceu com você. A obediência, querido, é um dos níveis mais altos no mundo espiritual. Porque obedecer é uma questão de nobreza, sabia? E como um tempo atual, eu poderia estar falando, por que eu vou falar dessa praga? Que já todo mundo fala sobre essa praga. Mas eu quero falar para você, como você pode enfrentar essa pandemia que está aí, esse alvoroço que está, e tem gente morrendo, porque todos os dias, na verdade, vai morrer gente. Você note que, por exemplo, as redes, as televisões, né, os anúncios em si, hoje já não fala tanto sobre crime, sobre bala perdida. Acabou? Então você note que a mídia,